Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho iluminem a nossa vida. Amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos quase encerrando o tempo do Natal. No próximo domingo nós vamos celebrar a festa do batismo de Jesus, o batismo do Senhor. E já na segunda-feira nós então iniciaremos a primeira semana do tempo comum. Após a festa da Epifania, nós vamos rezando, contemplando esse grande mistério da luz que ilumina os nossos caminhos. Nós podemos entender a luz como sendo o próprio Deus. Jesus é a luz do mundo. E é Ele que ilumina o nosso caminho, ilumina a nossa vida, vai nos oferecendo tudo aquilo que é necessário para uma caminhada segura, para que não aconteça nenhum tropeço. Nós enxergamos o nosso caminho quando nós olhamos para o Cristo. Quando nós fixamos o nosso olhar em Jesus, nós percebemos também qual é o caminho que nós devemos percorrer. Mas também nós podemos pensar na luz como sendo a fé em Cristo. Nós nos abrimos a esta luz por meio da fé, ou seja, a fé também ilumina a nossa vida, porque é por meio da fé que nós nos aproximamos dele. Nós acolhemos todas estas realidades reveladas em Cristo por meio da fé. Todos esses acontecimentos celebrados no Natal só têm sentido para aqueles que têm fé, para aqueles que acreditam em Jesus. Mas hoje nós queremos pensar também no poder da palavra, na luz que é a palavra de Deus. Nós começamos a leitura do Evangelho de hoje com esta informação. Jesus de Nazaré foi para a Galileia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Jesus ensinava, Jesus exortava, Jesus fazia leituras nas sinagogas, inclusive em Nazaré, como ouvimos no Evangelho, e as pessoas ficavam admiradas com as suas palavras, descritas aqui como cheias de encanto. Então, palavras cheias de encanto saíam da boca de Jesus. Palavras bonitas, palavras que tocavam, e também palavras carregadas de autoridade. Por isso, palavras que modificavam os ouvintes, que despertavam naqueles que o escutavam a fé, a esperança, o desejo de amar, o desejo de felicidade. E esse movimento realizado por Jesus, ou seja, de Nazaré para a Galileia, da Galileia para Jerusalém, de Jerusalém para Roma, e de Roma para o mundo inteiro, a fama de Jesus foi espalhando-se por toda a redondeza. E nós queremos pedir a Deus que possamos continuar presentes, totalmente participantes desse dinamismo da palavra. Ou seja, quando nós atualizamos a palavra em nossas vidas, quando nós acolhemos a palavra de Jesus, quando nós permitimos que essa palavra entre não apenas nos nossos ouvidos, não apenas na nossa memória, mas que também desça até o nosso coração, nós experimentamos o hoje da salvação. Ouvindo a palavra de Jesus, nós nos atualizamos. Ouvindo os ensinamentos de Jesus, nós ganhamos a graça de permanecer nele. Por isso a nossa vida
em comunhão com a palavra, encontra o seu verdadeiro sentido, a sua verdadeira luz ou a sua total iluminação. Depois de Jesus ter proclamado na sinagoga de Jerusalém, na sinagoga de Nazaré, esse texto da profecia de Isaías, tão sugestivo, foi consagrado pelo Espírito. O Espírito está sobre ele para anunciar a boa nova aos pobres, proclamar a libertação aos cativos, aos cegos a recuperação da vista, libertar os oprimidos, proclamar o ano da graça do Senhor. Os ouvintes já haviam escutado esta promessa durante várias vezes, por muitas vezes. A novidade que nós temos aqui é como Jesus finaliza, todos olhando para ele. Então ele simplesmente diz isso: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabasses de ouvir. E é assim também que nós queremos acolher essa palavra. Hoje se cumpriu a palavra de Deus em nossas vidas. A palavra não pode permanecer para nós apenas promessa. Durante muito tempo, os judeus escutaram esta palavra como promessa, como anúncio de um futuro feliz, anúncio de libertação, anúncio de salvação. Mas em Jesus, esta palavra anúncio se transforma em realidade, se transforma em hoje. Não se trata apenas de esperar algo que só vai acontecer no futuro, mas o reino de Deus está entre nós, a salvação chegou até nós. Hoje se cumpre esta palavra. Somente em Jesus nós alcançamos de Deus a graça de atualizar a palavra, de fazer do passado presente, de fazer do futuro presente, de trazer para o hoje das nossas vidas todas as promessas divinas. Tudo Deus cumpre em Jesus. E quando a igreja vai também anunciando a palavra de Deus, e nós pedimos que seja também palavras de encanto, palavras de autoridade, palavras de poder. À medida que as pessoas vão acolhendo, interiorizando, vivendo a palavra, isso que Jesus disse vai também se renovando. Hoje se cumpre esta passagem da Escritura. Então nós não queremos lidar com a palavra apenas como texto. Todos nós sabemos que a palavra de Deus é, na verdade, o registro das experiências das primeiras comunidades, as comunidades que vivenciaram a fé, isso tanto no Antigo Testamento, quanto também no Novo Testamento. As comunidades que vivenciaram a fé, permitiram que Deus também inspirasse os autores sagrados para que pudessem registrar, transformar em texto a experiência fecunda, a experiência de fé, a experiência de religiosidade, a experiência de comunidade, inclusive experiência litúrgica. E hoje nós temos a palavra diante de nós, nós temos o texto. E nós atualizamos, nós fazemos a experiência de viver no hoje da salvação, no ano da graça, no dia da salvação, quando nós transformamos o texto em vida. Ou seja, quando trazemos o texto para a nossa vida. É o movimento inverso. Aqueles que escreveram transformaram a vida em texto, para que nós, hoje, possamos transformar o texto em vida. Isso significa viver no mistério da luz, a luz de Cristo, a palavra de Cristo, a força da fé, que vai nos dando todo o direcionamento para uma vida feliz. E continuamos a nossa leitura da primeira carta de São João, que vai nos explicando a respeito do amor, a respeito da caridade, a essência de Deus, a importância da fé, cumprir os mandamentos. Nós estamos escutando todos esses ensinamentos desde quando começamos a ler a primeira carta de São João. E aqui nós queremos recordar, trazer também para a nossa reflexão estas palavras que são bem conhecidas de todos nós. Se alguém disser, amo a Deus,
mas entretanto odeia o seu irmão, é um mentiroso. Vamos rezar isso, vamos guardar isso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não poderá amar a Deus, a quem não vê. Aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. De fato, nós não podemos separar o amor a Deus do amor aos irmãos. Mesmo porque o amor é único, é total. Nós amamos a Deus quando amamos os nossos irmãos, e só podemos amar os nossos irmãos também quando amamos a Deus. Nós não fazemos uma experiência como que fragmentada de amor. A pessoa que ama, ama sempre, em qualquer circunstância, ama de verdade, ama de forma inteira. Por isso, quem diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é um mentiroso, porque como a pessoa pode alimentar no seu interior dois sentimentos, ou duas experiências opostas? Se nós amamos a Deus, é porque também nós amamos os nossos irmãos. E quando nós amamos os nossos irmãos, nós crescemos também na nossa experiência de amor, ou na nossa experiência de amar a Deus. Então vamos, irmãos e irmãs, pedir a Deus que continue trabalhando no nosso coração, para que a experiência do Natal, cujo tempo estamos quase encerrando, seja sim para todos nós um tempo de renovação, tempo de recomeço. A nossa vida vai ganhando nova forma, nova cor, quando a gente vai se abrindo à graça de Deus que trabalha continuamente em cada um de nós. Vamos apresentar ao Senhor as nossas preces, façamos os nossos pedidos.